Oi pessoal, boa noite. Hoje é sexta-feira à noitinha, acabou de chegar mais um livro de uma série de livros que eu tenho publicado. Eu até tinha pensado em deixar aí para um outro dia, mas não vale a pena, é um livro fininho, fácil de explicar, colocar e já fica aí disseminado o assunto, que é um assunto importante, né? Não tem muito a ver com a energia de Vênus, né? Sexta-feira, amor, conhecimento superior aqui, mas seria mais um livro para se olhar no sábado. Mas existe na alquimia uma questão interessante da complementaridade entre a fase de putrefação ou de nigredo, que tem a ver com o assunto desse livro, com o verde de Vênus e com o preto, que é o nigredo de Saturno. Inclusive eu tenho um desenho num dos meus livros explicando essa relação, inclusive Saturne também tem um anagrama curioso com natureza, que é uma chave que foi dada pelo Fulcanelli nos seus livros, né? Mistério das Catedrais e as Mansões Filosofais. O livro é esse, As Clipotes, o estudo das cascas na tradição cabalística. Então basicamente aqui vamos falar isso daqui, árvore vazia, árvore da morte, é um complemento dualístico necessário dentro do estudo das Sefirats, das Sefirotes. E eu quero já fazer uma relação curiosa, né, que poucos vão conseguir fazer. Aqui na minha mandala aqui da Flor da Vida, dos 19 livros, aqui está esse ponto aqui, esse livro aqui, Clipote, Estudo das Cascas. Ele está relacionado curiosamente aos Cavaleiros de São João, uma ordem esotérica que veicula a energia do idealismo abstrato, devoção, que está ligado ao plano astral. E o Darshana Purva Mimamsa, que é basicamente a tônica de todas as religiões no mundo, que é a questão de migrar as energias do plexo solar ou a emoção pessoal para o cardíaco, que é a emoção que começa a se sacrificar e se abrir para o outro também. Então, os jovens, eles têm um apelo nessa questão dos clipotes, que eles ficam seduzidos com a ideia de magia negra, de conseguir altos poderes e tudo mais, sendo que efetivamente o que nos impede de realizar o nosso propósito na vida é uma sombra dissociada da persona, que é a grande questão da psicologia, porque quando a consciência só está identificada com a persona, que é o eu frontal, o eu fala, oi pessoal, tudo bem, tudo vai representando papéis, esse lado da sombra, ele acaba sendo projetado nos outros e nas coisas, gerando toda uma série de conflitos e uma divisão intrapsíquica também. Então, evidentemente, sobre esse ponto de vista, né, psicológico e religioso, e por que religioso? Porque a religião tem essa questão também do bem e do mal, só que colocada de uma forma dissociada, sendo que efetivamente o mal não é um capetão que encarna o mal que fica me testando, que esse é um nível muito primitivo, né, de uma visão, né, no espectro cognitivo de desenvolvimento consciencial, que é uma visão imagética, mítica, né, de interpretação literalista das escrituras e dos textos, sendo que efetivamente o mal é a sombra, o aspecto, né, negado de mim mesmo, que é projetado nos outros no mundo, ou até dissociado, né, nos conteúdos subconscientes. Aí começa a emergir na forma de fenômenos negativos, desconforto, é um quadro de manifestação neurótica, e quando nós temos ambos aspectos na persona sombra integrada, aí nós começamos, né, como Carl Gustav Jung descobriu, o processo, né, de individualização na mandala totalidade do self, né, que é aquele aspecto solar, que é o centro da mandala aqui, do dia D dos meus livros publicados. Então esse livro das Clipotes, ele é um livro relativamente curto. Aqui eu faço aqui uma introdução, característica, que é a questão aqui já desenvolvimento do texto aqui, né, com o lado oculto de espiritualidade, essa questão de que é fugir dos problemas, as cascas da criação, como se fosse, né, essa questão da centelha faltando, aí gera esse aspecto demoníaco, satânico de oposição de luz, aspectos aqui psicológicos, aqui bem como abordagem moderna dentro da psicologia holística integral também, a psicologia analítica da Carl Gustav Jung. Questão livre-arbítrio e propósito das sombras, porque evidentemente nada na criação existe sem motivo, inclusive a própria posição que é necessário. Então nós temos a expansão da luz, se ela fosse infinita, não tivesse a negação da luz, a contração, a gente não teria manifestação nenhuma. Aqui tem um aspecto aqui de conhecimento proibido, os anjos caídos. Aqui tem um desenvolvimento aqui. Esse é um livro que dá para ler numa tardezinha, numa boa. Pacto Salomão, essa questão da história que é interessante, poder, sabedoria, a questão do dominar os demônios, também na magia de Abramelin, né, com as 72 falanges, alquimia espiritual, integração da sombra, que eu acabei de falar.
Aqui as fases da alquimia também, que a gente acabou falando alguma coisa, focando aqui nessa questão do nigredo, confronto com as sombras, o albedo, purificação da essência, e reintegração das sombras com a essência, chegando aqui na unificação com a luz, aqui com o processo da individuação verdadeira, que é a emergência da consciência crística universalizante e pacificadora também do pilar central no Templo de Salomão, que somos nós mesmos também, né, como uma manifestação microcósmica do macrocosmo, ou Pai Celestial, Adam Casmon, que somos nós mesmos. Aqui tem um texto aqui em inglês aqui que é interessante aqui com relação à fonte. Aqui agora um capítulo aqui sobre as 10 Mazon-Clifotes. Aqui a 11ª que é Sefira Didática, que fica debaixo de Keter Hokmah Binah. E aqui informações efetivamente sobre as clifotes propriamente dita, aqui com os nomes aqui em hebraico, Binah, Keter, aqui, todas as sefiras. Aqui não é o manual de magia negra. Quem quiser explorar, existem livros, a gente não vai nem entrar em detalhe agora. Na minha função não é ficar querendo fazer polarizações que não vai resolver nada. Aqui um mapinha aqui da árvore clifótica, com uma árvore invertida. Aqui uma tabelinha também resumindo aqui as sefiras, chefes, demônios. Aqui. Os jovens assim têm ereções quando vêem essas coisas. A gente entende muito bem essa questão de rebeldia, né, contra a sociedade e tudo mais. Né? E aqui uma parte aqui, assim como se fosse uma reflexão agora com relação aos conteúdos. Aqui um glossário de termos, né, para começar a expandir os assuntos. As questões de direitos autorais, o capítulo. É um livrinho facinho de ler. Aqui tem alguns outros livros. E aqui, só vamos ver aqui. Na tradição cabalística, as clipotes, as cascas que se envolvem à luz divina, não são inimigas a destruir, mas espelhos que revelam o caminho de volta à essência. Esse livro explora o que são essas cascas, o papel do livre-arbítrio, o conhecimento proibido dos anjos caídos, o pacto de Salomão, a alquimia espiritual. Uma reflexão sobre a integração da sombra, amor, magia e encontrar a si mesmo. É isso aí, assim com relação ao conteúdo do livro, né, e apenas para arrematar quem está interessado, quem tem iniciação, né, em verdadeiros grupos de Cabala, esse assunto dá para se expandir bastante do ponto de vista da tradição, a recepção do Barakat, da corrente da Cabala, e os níveis mais profundos de explicação das clifotes vocês vão encontrar, né, nos livros de Isaac Luria, né, que é um verdadeiro mestre, né? Trouxe uma quinta dimensão com relação aos 4 mundos da Kabbalah, dando toda essa chave. E essa questão do bem e do mal é fundamental. Agora, só para fechar na questão de novo dos darshanas das religiões, quem tem um envolvimento em alguma religião exotérica, literalista, tome muito cuidado com essa hipocrisia de ficar achando que vocês são... nós somos os eleitos, os outros que não aceitaram o pacto, a aliança, blá blá blá, vão para o inferno e tudo mais. Que isso é puro mecanismo de projeção da sombra. Quem está nesse nível ainda está num nível pré-racional de filiação totêmica, mítica, né, com uma figura de autoridade, e não reconhece que essa sombra, né, que está projetando o tempo todo e vive num estado infernal neurótico, está dentro de si mesmo, pessoal. Então, no fundo, a dica é essa. Esse livro aqui é para trazer de volta aqui o ponto de origem, realmente onde que interessa, e não projetar no mundo, porque aí a gente vê o que está em mim está em outra parte, que não está em mim não está em parte alguma, e também essa questão que está dentro, o que está fora, o que está em cima, como que está embaixo. É isso aí, pessoal. Não quis tornar isso muito enfadonho. Fiquem bem, até uma próxima oportunidade. Bom final de semana.